Hoje é dia 26 de novembro de 2025, uma data memorável para a Comissão de Registros Históricos. Com muita honra, eu farei uma entrevista para que fique nos anais da Câmara Municipal de Marília e da cidade de Marília com o professor Tolói. Luiz, por que não fala o nome dele inteiro, só professor Tolói? Porque este nome é que faz a história em Marília. Esse nome é que faz com que os alunos que foram ensinados por ele conhecem. Então, eu vou pedir licença ao professor Tolói para usar sempre professor Tolói. Nós temos que valorizar uma das coisas mais importantes na vida, que é a educação. E essa pessoa que eu vou passar daqui um pouco a entrevistar, ele fez da sua vida algo que deve se orgulhar muito pelo que ele fez com os nossos filhos, os nossos netos, e a importância de uma vida dedicada à educação. Uma boa tarde, professor Tolói. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. É uma satisfação, né? A gente estar presente aqui nesse ato, tá? Eu sou, como se falou, né? Professor Tolói. Na verdade, meu nome é Carlos Roberto Tolói. E até 84, eu dava aula no Objetivo, meu nome era Carlão. Mas aí veio um professor novo, nome Carlão, e o Bedel lá, só para perturbar, ele pôs Carlão, porque nos horários lá aparecia, né? Não o nome da disciplina, aparecia o nome do professor. E aí ele falou, vou fazer uma confusão. No começo do ano, todo mundo estava acostumado comigo, era o professor Carlão. Aí ele pegou e colocou Carlão e Tolói. Quando eu fui entrar numa sala de cursinho, o pessoal falou assim, não, professor, não é aqui não. Aqui é um tal de Tolói. O senhor não é Carlão? Eu falei, não, fui Carlão até o ano passado. A partir de agora eu sou Tolói. E aí ficou, desde 84. Então, o nome, o senhor já declinou. O nome e nacionalidade dos pais. Isso, assim, meu avô, pelo lado paterno, né? Meu avô, meu pai e minhas tias e minha avó, eles são estrangeiros mesmo. Meu avô nasceu na Áustria, pai do meu pai, a minha avó também. Meu pai nasceu numa região que na época tinha muito... Depois da Primeira Guerra Mundial resolveu, mas antes tinha uma disputa, porque existia o Império Austro-Húngaro, e uma parte da Itália pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então você pega, por exemplo, nos documentos do meu pai, tá que meu pai nasceu na Itália. E as irmãs dele, e meu avô e minha avó na Áustria, tá? Aí eu fui pesquisar e vi que é por causa disso, por causa dessa intriga que teve aí. Quando chegou aqui no Brasil, né, na época, meu pai e meus pais chegaram, meu pai chegou em 1927, com meus avós, e aí, sabe, né, aquela forma de registrar, até o nome, fez uma confusão tremenda. Hoje o nome Tolói tem de tudo quanto é jeito escrito, tá? Esse é o lado paterno. O lado materno, meus avós, eles nasceram na Espanha, tá? Na Catalunha, você imagina, né, os dois. E eles vieram para cá, não tinham filhos. E minha mãe, a mais velha, nasceu aqui em Marília, não, aqui na região de Piratininga, próximo de Bauru. E aí ficaram por aí, né, vinham como migrantes, ficaram como agricultores. Tanto meu pai também aqui nessa região. E aí meu pai e minha mãe se conheceram, casaram, né? Tiveram 3 filhos. Eu tenho uma irmã mais velha, eu e uma mais nova. Tá? Por uma coincidência, os 3 são professores,
Os 3 deram aula em escola pública, os 3 são formados na mesma área, que é sociologia, história, filosofia e geografia. Os 3 têm a mesma formação, né? Elas já se formaram na Unesp. Minha primeira formação em sociologia foi na Faculdade de Filosofia, na FAF, né? Que depois foi criada a Unesp, que é a terceira universidade, foi criada e implantada em 76. E eu peguei, inclusive, essa transição da FAF para a Unesp. Quais os maiores exemplos que os seus pais deixaram para o senhor? Olha, eu até hoje, meu pai é falecido, meu pai faleceu novo, meu pai faleceu em 1981, minha mãe faleceu agora em 2013, meu pai faleceu muito novo, inclusive com 59 anos. Mas eu nunca esqueço, meu pai me ensinou tanta coisa assim, e meu pai era considerado aqui no Brasil analfabeto, porque quando ele chegou com na faixa de 8 anos por aí, ele não sabia português. Mas meu pai falava alemão, falava italiano. Meu avô viveu um tempo na Rússia, né, depois que acabou a Primeira Guerra, meu avô paterno, e ele acabava conversando com meu pai, meu pai aprendeu muita coisa, meu pai entendia russo, né? E a partir daí eu fui aprendendo uma série de coisas com meu pai. A primeira coisa que eu aprendi com meu pai, eu era garoto, assim, devia ter uns 7, 8 anos, tá? Brincando com um garoto, assim, do meu vizinho, ele era negro, e eu era todo pintadinho, né? Assim. E aí a gente brigava, tá jogando bola. Aí um dia, meu pai vinha chegando, ele brincando, ele falou, ô, Ferrugem. Aí eu peguei e chamei ele, ô, neguinho safado. Meu pai parou nós dois, botou no chão, tá? Falou, daqui para frente, tá? Quem colocar apelido no outro, vocês são amigos, somos. Você nunca mais chama ele de Ferrugem, tá? E você nunca mais chama ele de neguinho, tá? Nunca mais. Porque vocês vivem juntos, são juntos. Aquilo foi uma das maiores lições. Nunca mais a gente fez isso. A outra coisa é que meu pai era agricultor e meu pai era açougueiro. Então, ia muitas vezes ajudar ele, né, no final de semana, lavar os ganchos, né, que sobravam e tal. E às vezes ficava lá com meu pai, e naquele tempo o jornal, se lia muito jornal, né, e eu via rádio, não tinha TV, né. E meu pai comprava, naquela época, você pegava no açougue, você cortava a carne, tudo enrolava num plástico e depois no jornal. Então comprava jornal. Eu lembro que acho que era no domingo, o Estadão era desse tamanho assim, tá? Mas meu pai comprava jornal velho. E eu estava sempre ali. Aí um dia meu pai falou para mim assim, o que você está fazendo? Eu falei, nada. Ele falou, pega aquele jornal lá. Eu peguei um Estadão desse tamanho. Ele falou, você já leu alguma coisa aí? Aí eu olhei no jornal e falei, mas o jornal aqui tem 1 ano. Aí meu pai virou para mim, você sabe tudo que tem aí? Mesmo tendo 1 ano? Eu falei, não. Ele falou, então leia, que você vai aprender muita coisa. A partir dali, eu lia qualquer jornal. E comecei a ler, aí, sabe, você vai para a escola, essas coisas, aí me habituei à leitura, né? Esse foi um dos exemplos que meu pai me deu. Eu falei, caramba, quanto que é importante o conhecimento para a gente, né? E a outra coisa que eu aprendi com meu pai, até hoje eu falo com minhas irmãs, meus alunos e tudo. Meu pai falava assim, ó, você nunca, sabe, tenta ser o que os outros querem que você seja. Você tem que ser quem você é. E assuma suas responsabilidades. Essas coisas, até hoje, nunca saiu da minha cabeça. Eu gostaria que você citasse, Tolói, o nome das irmãs. Minhas irmãs, a mais velha, Undina Martins Tolói,
E a outra mais nova, que ainda é coordenadora de escola de tempo integral e tal, está em atividade ainda. É Maria Luísa Tolói. Vamos agora pensar um pouco mais na vida. Como foi a sua infância e juventude? Bom, a infância era jogar bola na rua, né, naquele tempo. Eu morava, porque minha origem, eu nasci, a gente fala município de Pompeia, mas eu nasci no distrito de Paulópolis, que é ali na frente, sabe? Você não tinha nada, tinha uns campinhos de futebol, né? E a gente ia para a escola de manhã, à tarde era jogar bola, né? Correr atrás de bola, caçar passarinho, né? Era isso que a gente fazia, você não tinha outra atividade. E à noite, eu não esqueço disso, hoje você não vê mais isso, né? A gente estava falando assim de como está difícil, na vida rural não tem sucessão. Tinha um hábito, a gente morava num quarteirão assim, que tinha um hábito que todo mundo tomava banho, jantava, depois saía todo mundo para fora. Sentava na calçada, as mulheres traziam cadeira e tudo, todo mundo. Aí ficava conversando, todos os vizinhos. E a gente ficava esperando a hora dos mais velhos contarem história. Aí ficava contando história. E a gente sentava ali em volta, tá? E ficava ouvindo aquelas histórias, né? Que acabou, para mim, por exemplo, eu ficava ouvindo aquilo assim, eu falei, meu Deus, mas será que isso é verdade? Aí foi também me despertando para ler, para depois buscar os cursos que eu fiz, são todos de humanas, né? Exatamente por isso. Então, hoje não existe, eu moro num lugar onde meus vizinhos, tem vizinho todo lado, tem uns vizinhos lá que eu fico um mês sem ver. Não tem como você conversar, você sai cedo, ele sai cedo, a gente volta em tempo diferente, é difícil, hoje em dia, assim. Você se lembra de alguns amigos da época? Lembro de vários deles, inclusive tem um que eu encontro muito, ali perto de casa, onde tem um barzinho que a gente vai lá e se encontra, ele quase todos os dias está lá. Mas aqueles que foram mais amigos meus mesmo, assim, no futebol, das brincadeiras e tudo, que eram 6, infelizmente, todos faleceram, desses mais próximos. Mas eu lembro dos outros, né? Tem um que está em São Paulo, o Fernando, a gente entra em contato, assim, mas aqueles mais chegados mesmo, infelizmente, não tem mais nenhum. Os colégios que você estudou e alguns professores que você se lembra. Então, aqui é um fato interessantíssimo. Eu até acabei publicando no meu Facebook. Eu fui alfabetizado em Paulópolis. Naquele tempo era grupo escolar, né, que a gente falava. E eu fui alfabetizado, a minha alfabetizadora, professora Noêmia, ela que me ensinou as primeiras letras. Porque em casa, naquele tempo, era difícil os pais, né, ter acesso a isso também. E aí o tempo vai passando e tal. O ano passado, essa minha irmã mais velha, ela está participando de um projeto para as pessoas assim, de mais idade e tal. E ela vai sempre lá. E um dia, essa minha irmã, Undina, ela falou o sobrenome dela. Essa dona Noêmia estava lá. Meu Deus. Aí ela disse o seguinte, Undina Tolói, que isso é do Carlos Roberto Tolói? Aí ela falou assim, eu sou irmã. Ela falou, não acredito, eu alfabetizei seu irmão. No outro dia, ela trouxe, ela guardou, Luiz, o meu caderno de alfabetização. Estava na casa dela. Ela trouxe para minha irmã e falou, pode entregar para ele, está comigo. Ela está com 90 anos. Então, essa professora eu nunca esqueci, né? Agora, depois do ensino, depois era ginasial, né? Teve vários professores bons assim.
Mas o que eu posso falar eu tive alguns professores no curso universitário que foram marcantes para mim, né? Você conheceu o Jaime Gasparotto, tá? que era professor da FAF, né? Depois chegou a ser até diretor da Unesp. O Jaime Gasparotto, para mim, foi um cara espetacular, que aprendi com ele, até hoje eu pratico em sala de aula. E um outro que veio do Chile, em 72, o Chile está com aqueles problemas lá e tal, ele veio dar aula aqui na Faculdade de Filosofia de Marília. Ele dava aula de História da América. Até hoje eu falo para os meus alunos sobre esse cara. Ele chamava-se Hector Bruy. Depois ele saiu daqui, aí ele foi para a Unicamp. Eu acho que, esses dias eu pesquisei, eu acho que ele já até faleceu, mas devia estar com uns 90 anos, eu não sei. Esse indivíduo me ensinou algumas coisas que eu pratico até hoje. Eu lembro que ele dizia para a gente assim, uma das coisas que eu não esqueço, quando a gente estava terminando o curso de Ciências Sociais, ele falou assim, a partir de agora, cada um vai para um lugar. Provavelmente, vocês serão professores, certo? Ele falou, o dia que você entrar numa sala de aula, se nunca esqueça de uma coisa. Se você estudou numa boa faculdade, teve bons professores, a biblioteca da FAF era um espetáculo. Tanto é que virou a Biblioteca Central da Unesp, né? Ele dizia o seguinte, ó, nunca esqueçam isso. E quem pagou isso não foi o governador de São Paulo, foi o povo de São Paulo que pagou. Então, tudo que vocês tiveram aqui foi com dinheiro público. O dia que vocês estiverem numa escola, e for, por exemplo, uma escola pública, lembre-se, se você ganhar mal, se você está descontente, se você tem problema na vida, aquele aluno ali não tem culpa. Você larga seus problemas para fora, entra lá e devolva para ele o que o povo pagou para você. Isso para mim foi marcante. Foi o que orientou minha carreira como professor. Trabalhei 32 anos em escola pública, foi exatamente esse espírito dele, sabe? E ele sempre falava outra coisa, assim, para nós, ó, vocês são da área de humanas. Provavelmente no futuro vocês vão ter que debater. Vocês vão ter que debater. Debate é feito dentro dessa área. Aí ele falava assim, fale pouco e ouça mais. Toda vez que estiver debatendo com uma pessoa, essa pessoa começar a alterar a voz, você não altera a voz, que é sinal que ele está perdendo. Deixa ele falar. E você fala no mesmo tom que você falava. Só que você tem que ter argumento, você tem que falar, né? Com boa argumentação, ele começa a ficar irritado. Aí ele vai falar 10 minutos, ele fala, na verdade, 3 e repete 7. Enquanto ele fica repetindo, você fica maquinando a resposta, mas sempre com argumento, sempre com argumento. Isso eu pratico na vida até hoje. Antes da gente falar sobre as atividades culturais, esportivas, sociais, fala um pouquinho sobre como foi sua adolescência. Então, a adolescência também, né? A minha adolescência foi ali nos anos 70. Nós vivíamos... No primeiro momento você não tinha muita noção, mas depois você começou aí que entrou no ensino médio, a gente começou a ter noção que nós estávamos vivendo uma ditadura militar, né? Nós tínhamos, por exemplo, restrição a várias coisas, né? Aqui em Marília mesmo, a gente saía para a rua e tal, mas tinha horário para você voltar para casa, né? A gente já trabalhava na adolescência. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Trabalhava numa loja comercial e a gente, sabe, saía pouco à noite
A gente saía mais assim no final de semana, né? E você, a atividade que tinha, se não tinha atividade cultural em Marília até que tinha muito, mas a gente não tinha acesso, né? Teatro, não tinha cinema, né? Você ia de vez em quando, Cine Marília, Cine São Luís, né? Depois veio o Cine Santo Antônio, Penúltimo, Santo Antônio, e jogar bola. Jogar bola, né? Que aqui em Marília tinha, hoje tem, mas é diferente. Na época tinha o campeonato municipal chamado Dengue Leite, né? Que era garoto de 13, 14 anos. Tá? Só tinha isso, né? Hoje tem todas as categorias e tal. E a gente jogava bola. E depois, a gente gostava de jogar bola, e depois jogar bola na várzea. Né? Você estourava a idade, aí tinha muitos campinhos de futebol nos bairros. No meu bairro, por exemplo, na minha vila, que eu posso chamar de Vila São Miguel, eu fui criado ali. Na Vila São Miguel você tinha campinho tudo quanto é lado. Então a gente tinha o que fazer. Não tinha televisão. Então o que a gente fazia? Saía da escola, fazia a tarefa, jogar bola. E era campinho para tudo quanto é lado. Né? Tanto é que saíram da minha turma, assim, saíram uma garotada que depois se profissionalizou por aí. Tá? Então, e a adolescência, ela era, por exemplo, relacionamento com as mulheres era diferente, né, do que a gente vê hoje. Tá? Era difícil, né? Os pais, né, controlavam as filhas, tinha que chegar em casa 10 horas. Né? E a gente também, por ser homem, não era tão liberado assim, né? Mas foi uma adolescência legal, foi assim, a gente foi fazendo grandes amigos, tá? Principalmente quando você joga futebol, né? Na várzea, aí você vai conhecendo todo mundo e tudo. Até hoje eu encontro pessoas que naquela época não era contra um ou outro, mas virou amigo e nós somos amigos. Vamos falar um pouco sobre uma das suas paixões, que é o futebol. Futebol. Você poderia declinar sobre isso, porque eu acho assim, nós vamos nas atividades culturais, esportivas e sociais, porque eu sei também que existe um trabalho muito grande nessa área. Então, vamos ouvir. Então, o esporte é que desde criança, né? Principalmente garoto, né? Era correr atrás de bola. E eu sempre gostei de esporte, cheguei a tentar, né, me profissionalizar, só que na época era difícil, sabe? Cheguei aí levado por um senhor daqui, mas eu tinha 14 anos, cheguei a ser levado para a Portuguesa de Esportes, né? Mas, sabe, não tinha escola, não tinha alojamento, você ficava na casa de parente, né? Foi duro adaptar, eu não consegui me adaptar. E a minha mãe também, né? Meu pai sempre falava, ó, deixa ele escolher e tudo. Aí eu parei com isso, depois tentei também, fui um tempo no Guarani, mas parei também, sabe? E aí eu sempre gostei de futebol, né? Sempre gostei, principalmente os jornais que eu lia, meu pai mandava eu ler. A primeira coisa que eu ia era uma parte de esporte, que tinha tudo ali. Só que eu não lia só futebol. Eu lia sobre basquete, aqueles time do Brasil que foi campeão mundial de basquete, né? Vladimir, Rosa Branca. Eu ficava conhecendo todos esses caras. Né? Mas, assim, era o futebol. E aí eu joguei um tempo na Várzea e tal, mas aí veio o problema, que foi apertando a escola. Né? Apertando, primeiro, segundo ano você vai. Aí quando chegou em 75, eu estava no terceiro para quarto ano. Aí apertou, aí não dava. Você trabalhava. Você saía do serviço e ia para a faculdade. Chegava em casa, 11h30, meia-noite, tomar banho, né? Para no outro dia levantar cedo. E aí, você tinha que fazer de atividade, você tinha que fazer final de semana. Então, final de semana ia jogar bola, aí você perdia o dia. E eu só tinha o quê? Sábado, depois da meio-dia, né? E domingo. Então, aí eu comecei a me dedicar, a fazer os trabalhos para seminários, essas coisas todas, aí fui parando. Mas eu sempre brincava para lá e para cá, futebol de salão, mas eu
comecei a me apegar mais, assim, eu comecei a conviver com a... Eu até falo para eles, assim, eu não gostava que eles falavam colônia japonesa. Eu sempre falava, seu Júlio, que foi o indivíduo que me... Porque eu sempre morei, eu fui criado desde criança também ao lado de famílias japonesas não, né? De 6 descendentes. E aí eu tive muito contato, comecei a ter contato com o seu Júlio ali no final dos anos 70, por aí. E eu sempre falava, eu falava assim, Júlio, não fala colônia não, porque dá a impressão de dominação. Fala comigo. Ah, mas é costume. Não, fala com os mais idosos e tudo, né? Vamos falar comunidade japonesa de Marília, né? Não a colônia. E aí eu me aproximei do seu Júlio e tal, comecei a participar da Associação Okinawa, né? Comecei a participar de diversas atividades. Os filhos dele me tornaram meus amigos. Aí o seu Júlio comprou um terreno ali na Santa Gertrudes. Aí ele falava para mim, eu quero montar um local onde vai pessoas, meus funcionários, todo mundo. E eu não quero saber se o cara é pobre e rico, eu quero saber se é diversão, quero todo mundo lá. E aí ali a gente brincava e tal, e aí tinha o time do Okinawa, né? Na verdade, antes tinha outros nomes e tal, e tinha o time do Okinawa, e eu comecei a jogar. E aí jogava ali com o pessoal do Okinawa, mas aí criaram aqui em Marília um torneio chamado Intercolonial, né? Só que não poderia jogar brasileiro, só poderia jogar descendente de japonês. Lembro até que quando nós fizemos uma reunião, o pessoal do Okinawa protestou, né? Mas, poxa, nós somos brasileiros também. Não, porque não pode, porque senão vai pegar jogador bom, tem que ser só na comunidade. E aí o seu Júlio me fez a proposta, já que você não pode jogar, você não quer ser técnico do Okinawa? Eu falei, eu vou então. Aí virei técnico do Okinawa. E aí nós disputamos diversos torneios, né? Depois que acabou esses torneios, o Okinawa manteve o time. A gente viajava muito para jogar, por exemplo, com o pessoal do Okinawa de Londrina, o pessoal do Okinawa de Campo Grande, de Guarulhos, Prudente. A gente estava sempre viajando. E o futebol virou para mim assim, né? Logo em seguida, o seu Júlio Minei, o Wilson Scioli, tinha um time de garotos, né? Ele chamava Barcelona. E aí o Scioli começou a procurar, sabe? Patrocinador e tal, ele fazia sozinho. Aí tinha um pessoal aí, da Casa de Queijo aqui na Rio Branco, ele é até amigo meu, eu nem sei o nome dele, mas era Jaú, que a gente chamava ele. Ele era até do bairro. E ele patrocinou um tempo, mas depois ele teve problemas, aí o Michele Marvulo, né, o jornalista, ele era muito amigo do Wilson, tudo, aí o Michele fazia campanha, né, para a Farmácia Santa Fé, nos jornais, negócio todo. Aí falou para o seu Júlio, o senhor não quer patrocinar e tal, né? Tem aí, você está sozinho e tudo. Aí o seu Júlio pensou e tal, eu acho que eu vou, né? E aí me convidou. Falou, eu vou tocar o expressinho, né? Vou patrocinar. Você não quer me ajudar? Eu falei, seu Júlio, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, dou aula cedo da tarde e à noite. Não, mas é só na parte administrativa, assim, na burocracia, na diretoria. O treinador tem tudo, sim, tudo bem. Aí ele falou, porque qualquer coisa eu gostaria de discutir com você antes da gente ter. Aí eu fiquei. No Expressinho, o seu Júlio me ligava à noite, depois das 11, a gente conversava, fazia diversas atividades e tudo. Aí o seu Júlio faleceu, em 96. E aí ficou eu, o Beto Minei, né, o seu Júlio, que infelizmente também faleceu, e o Wilson Gomes de Aguiar, o Marrom. Então nós três aí tocamos expressinho até 2013.
Mas aí as coisas, né? Aí paramos. Mas revelamos muitos jogadores, muitos jogadores. Eu estou vendo aqui em cima da mesa um cartaz falando sobre o futebol paulista de 1985. Professor Tolói, pode falar sobre isso? Isso aqui é o seguinte, ó. Nós, né, fomos, esses relacionamentos que a gente tinha com a associação Okinawa, de fora. Então nós fizemos uma vez, eles convidaram a gente foi para Londrina. E lá em Londrina, nós fomos na associação Okinawa e tal, e aí jogamos, tá, no Estádio do Café. Jogamos no Estádio do Café, fizemos um amistoso. Londrina ia jogar, e nós, o Okinawa de lá e o Okinawa daqui de Marília, fez um amistoso no Estádio do Café. E eu era o técnico. E aí, nós convidamos o Okinawa para vir pagar, né, a visita, como se diz. E aí nós conseguimos um estádio municipal. E foi exatamente na preliminar de Marília e Corinthians. Então, na preliminar, nós jogamos de manhã. Tá? Nós jogamos de manhã, esse aqui é o time do Okinawa. Né? E até o pessoal gosta de resultado. Lá nós empatamos de 1-1, aqui nós perdemos de 2-1, pessoal. Então, nós tínhamos muita, principalmente a Associação Okinawa, tinha muita atividade, a gente tinha muita atividade. E o seu Júlio, principalmente, né? Doutor Tiozinho, né? Que eram os dois, cabeça. E eles me consideravam muito. Eles gostavam de ouvir minha opinião. E eu me sentia assim, né? Porque pela idade deles, eu servia para ser filho, mas eles gostavam, sabe, da minha opinião. E aí eu fiquei com eles, até o seu Júlio faleceu e tal. E fizemos campanha, compramos lá aquele que era a polícia rodoviária estadual, ali atrás tinha um campo de futebol e tudo. Aí nós fizemos uma promoção aí em Marília, né? O pessoal ajudou e tudo. E aí conseguimos o dinheiro, eu falo conseguimos porque eu também ajudei, né? Eu fui sozinho. E compramos lá onde hoje é a sede do Okinawa. Aquilo ali foi um trabalho feito por esse pessoal e com a colaboração, né, de outras entidades também, da comunidade japonesa também colaborou. Mas essas coisas que me ligaram. E eu falo assim, eu aprendi muito também com o seu Júlio, porque eu já tinha perdido meu pai, né? E a gente fazia reunião, ele pedia para mim, todo sábado, depois da 1, que eu dava aula até 1 hora, né, a escola privada tinha, se eu podia passar lá. Aí eu passava na farmácia, eu sentava lá, ficava 1 hora de reunião. Ou falando sobre o Expressinho, ou sobre o Okinawa. Então, sempre, e ele me ensinou muita coisa. Paciência. Professor Tolói, existe uma coisa que chama muita atenção, que foi a sua vida acadêmica e a sua vida como professor. Como foi a escolha da matéria História? Então, eu, aqui em Marília, na época, né, você não tinha curso superior, só era a Faculdade de Filosofia. Era a única que tinha, que era pública. E eu, assim, por influência de alguns amigos no ensino médio, me veio assim, sabe, você não tinha orientação nenhuma. Hoje a gente entra aí, qualquer coisa indica que profissão você pode seguir, o que você vai estudar. Antigamente não, né? Nem os professores do ensino médio davam muita orientação para a gente. E eu sempre gostei de leitura, eu lia muito, já nessa época no ensino médio, eu lia muito, era revista, era livro, eu comprava livro, já comecei, hoje eu tenho uma biblioteca grande, mas naquela época eu já comprava livro pensando em fazer biblioteca, né? E aí os meus amigos e tal, por influência de outros aqui que tinham se formado, tem odontologia em Araraquara, é do estado também, né? E era mesmo.
Aí, vamos fazer vestibular lá? Vamos. Aí se inscrever, e eu fui fazer em Araraquara, vestibular, naquela época. Só que era difícil, uma prova difícil. Naquela época não tinha esse negócio de Enem, né? Não tinha FUVEST, FUNESP, Unicamp, não tinha. Era CECEM, CECEI e MAPOFEI. Né? Cada um numa área de humanas, né? E exatas e biológicas. E as provas eram terríveis, eram 100 questões. Você, cada 3 erradas, anulava uma certa. Né? Não era fácil. E em Araraquara tinha 90 vagas. Né? E eram 10 provas. Eu fiquei 10 dias em Araraquara fazendo prova. Era 10 provas. Tinha prova até de prática de laboratório. Só que não se ia praticar mais no papel. Você tinha que fazer. E aí eu fiz lá, comecei bem e tudo, mas tem algumas, né, disciplinas lá, química, eu dei umas bobeadas. E aí não passei. Mas naquele mesmo ano, a FAF fazia um vestibular à parte dela. Né? Cada instituto isolado aí fazia a sua parte. E aí os caras falaram para mim, tem a FAF e tal. Aí eu falei, a FAF tem ciências sociais, tem história, né? Eu gosto, cara. Aí eu vim, fiz inscrição, fiz o vestibular, passei. E escolhi ciências sociais. E aí entrei no curso, primeiro dia, por exemplo. O cara que deu aula para mim, esse também aprendi muito, era aqui de Marília. O professor Ubaldo Pupi, um filósofo. Esse Ubaldo Pupi escrevia, depois a gente ficava sabendo, né? Porque no começo escrevia para 30 revistas de filosofia no mundo. Ele estudou na Sorbonne, na França. Aí depois que a gente vai pegando amizade, você vai sabendo. Quando o Pupi deu a primeira aula, foi uma aula de filosofia. 4 horas de aula. Era só o professor no dia. E a gente estudando à noite. Aí, a hora que acabou a aula, ele falou assim, pessoal, é o seguinte, é o primeiro dia de aula, isso é uma aula inaugural. Eu sei, vocês não tiveram no ensino médio filosofia e sociologia, que não tinha naquela época, né? Eu tentei o máximo possível aqui, sabe? Levar o nível até vocês. Mas eu também tenho meus limites. Agora, não assustem. Vocês pegam o jeito. Só tem que gostar de ler e tal. Aí, a hora que acabou, eu estou saindo. Sabe quando você acha que você sabe? Eu achava que eu lia. Eu era um dos únicos daquela turma que gostava de ler, viver com o jornal na mão. Eu achava que sabia um monte. Aí eu saí lá fora e falei, caramba, eu sou um rato, não sei nada. Mas serviu de alerta para mim. Sabe? Eu falei, eu gosto de ler e tudo. Ele falou para a gente não se apavorar. Que você tem que correr atrás. Só que você tem que ler, tem que se esforçar. Eu falei, vou tentar. E aí encaixou o curso, era isso que eu queria. Né? A história, professor Tolói, ela tem, durante a vida toda, alterações e mudanças, Isso. assim como os alunos. Os alunos. Qual a dificuldade que encontra hoje nessas alterações? Então, aí, por exemplo, na época que eu estava fazendo ciências sociais, né, depois história, eu peguei a ditadura militar. Eu peguei os anos de chumbo. Né? Então era problemático. Você levar, por exemplo, a gente precisava levar livro para casa para ler. Mas você levar um livro para casa, por exemplo, naquela época, tem muita gente que fala que aqui em Marília, não, aqui em Marília não aconteceu nada. Aconteceu o quê? Eu, que era estudante, eu sei, eu falo, eu fui testemunha. Né? Você, por exemplo, se levar um livro para casa, para você estudar e tudo, não vou pegar nem Marx, né? Porque você estudava Marx. Vou pegar nem Marx. Vou pegar, por exemplo, um livro do Rousseau. Tinha professor que falava para a gente, põe dentro de uma coisa, tudo que a gente não levava bolsa, né? Levava o caderno e tudo, falava, põe dentro de coisa, né? Rola num jornal
Porque se um cara pegar você aí com esse livro, vai querer saber de onde vem. E aí, até você explicar, né? Então, foi difícil, essa época foi difícil. E os próprios professores, né? Eu lembro que tinha professor que chegava lá na FAF, antes de começar a aula, tem gente que fala, não, isso não existia. Existia. O professor passava a mão debaixo do coxinho de giz para ver se não tinha escuta. Porque o pessoal acha que isso só acontecia na USP, sabe? Não. Onde tivesse faculdade de humanas, curso de humanas era difícil. Era difícil. E os professores também, né? Muitos. Nós tivemos um caso, o professor Lupe mesmo foi um que desapareceu durante o tempo. Aí depois soube, né, que ele estava preso e tal, aí conseguiram, ele voltou. Mas a história era assim, você tinha que, pelo menos até o ensino médio, você tinha que ser aquela que era a história oficial. Né? Aí quando você chega no curso superior, aí você começa a ver que aquela história oficial está faltando muita coisa. E aí, quando você sai para dar aula, quando saí para dar aula, eu comecei a dar aula em 78. Também ainda, o regime militar estava, nós estávamos vivendo um período de extensão e tal, tava, né? Mas tinha problemas sérios. Eu, por exemplo, outros professores da área, a gente sofria uma certa pressão. Mas, aos poucos, foi amenizando, e aí começou, na própria história, começou uma revisão histórica dos autores, né, dos grandes estudiosos, que antes dava, mas não podia publicar. Você tinha censura, então tinha livro. Aí começa a ter essa abertura para estudar. Aí a história começa a ser mostrada nos dois lados. Né? O lado do vencedor, mas o lado do vencido também. Né? As duas visões. Então isso abriu muito. E aí a gente, durante um tempo, nós começamos a usar aqueles, né? E às vezes chocava aluno. Porque você ia falar, não, você ia contar a história da Guerra do Paraguai, né? A gente sempre condenou o Paraguai, sempre. Mas, quando você vai estudar a história da Guerra do Paraguai, tem os dois lados. E você, como um historiador, você tem que contar os dois lados. Né? Você tem que contar, isso aqui era assim, 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 agora a revisão é isso, isso, isso. Então, houve muita mudança. Houve muita mudança. Infelizmente, depois nós voltamos, teve um tempo aí também que começou com umas frescuras. E hoje, por exemplo, né, na área de história, tem muita, sim, gente interessada. Tem, você percebe, alunos do ensino médio, esse ano mesmo, tem vários alunos que estão fazendo vestibular para a história, né, que Marília não tem, mas tem a Assis, tem na USP, na Unicamp. E a história hoje ela está muito influenciada pela mídia e principalmente pelas redes sociais, porque tem muita distorção histórica. Né? E os nossos jovens, né, por exemplo, suas netas, já nasceu celular na mão. Né? A gente usa por necessidade e tudo mais. E eles vivem com isso na mão. Então, às vezes é um trabalho difícil para a gente. Viu? E o aluno, professor, qual a mudança de quando o senhor começou até hoje? A mudança foi muito grande. Primeiro, de quando eu era aluno, né? Era o professor lá em cima, no pedestal, e você aqui embaixo. Certo? Não tinha, ninguém falava nada. Tinha professor que a gente nem perguntava. Porque ele virava para você e falava assim, é burro. Você não perguntava. O professor dava lá, você não entendia, você ficava quieto. Né? Aí, depois as coisas foram mudando. Eu, quando comecei a dar aula também, as escolas exigiam rigidez e tal. Mas, quando o aluno chegava no cursinho, que naquela época não tinha cursinho, chamado terceiro integrado, né? Então, juntava, tomando terceiro com cursinho e tal. Mas a própria escola começou a dar mais liberdade para você, né?
E aí surgiram algum pessoal novo, né, sim, de coordenação, que tinha formação recente. Então, começou a mudar a forma da gente se relacionar com o aluno. Por quê? Porque a gente começou a perceber, você está dando aula para uma classe de 50 adolescentes. Vai bater de frente com o adolescente, ele não vai aceitar. Ele se sente humilhado. Na nossa época, não. Você ficava quietinho. Então, começou, sabe, mudar. E hoje, principalmente na escola que eu trabalho, mas já trabalhei em outras, o relacionamento é bem diferente. É amigável, é conversa. Certo? Você não pode perder a essência que você é professor. Eles têm que entender isso. Que é um trabalho em grupo. Eles lá e eu aqui. Então, a gente ocupa posições diferentes, não que a gente é diferente. E ser amigo do aluno, sabe? Conversar com ele, quem tem dificuldade, né? Você tentar ajudar ele a superar a dificuldade e fazer um relacionamento mesmo humano, de bom tratamento. E ele passa tratamento também. Ele passa. Eu gostaria de ouvir, professor, quais os projetos que o senhor tem em mente para realizar? Então, eu já desenvolvi vários projetos, principalmente na área de educação. Eu não sei, até hoje eu falo que a gente não correu atrás de saber se é, mas quando eu dava aula no Objetivo e dava aula no Baltazar à noite. E o Baltazar era uma escola era superlotada à noite, tinha 18 salas, todas as 18 salas lotadas, porque os alunos trabalhavam, né, e iam à noite para o colegial. E era uma escola onde nós tínhamos, não menosprezando outras escolas, mas a gente tinha uma grande quantidade de professores efetivos, que a gente fazia concurso, e você não podia pegar todas as aulas, então a gente pegava 25 aulas à noite. E no Baltazar tinha aula pra caramba. Porque na escola particular você dava aula cedo e à tarde, né? Então tinha que ser uma escola onde tinha. E nós tínhamos uma época lá que você tinha vários professores do Cristo Rei, do Colégio das Irmãs, do Objetivo, que dava aula lá à noite. E aí a gente começou a conversar entre nós assim, caramba, qual a chance que esse aluno nosso aqui da noite vai ter o aluno nosso da manhã e da tarde? E aí, quando nós percebemos, os alunos tinham que fazer inscrição para a Unesp. Só que era caro. Aí nós fizemos um documento na escola, a diretora assinou, eu procurei a professora Yoshiko, da Unesp, que era professora de antropologia, que tinha sido professora minha, levei o documento para ela, ela levou para a reitoria em São Paulo. Uns 20 dias depois, ela liga para mim que o reitor liberou os 33 do Baltazar para fazer a inscrição gratuita. Parabéns. Dos 33, 30 passaram. Professor, para a gente encerrar, qual a mensagem que deixa para a cidade de Marília? Bom, vai lá, uma mensagem bem clara, assim, ó, eu não nasci em Marília, mas eu vivo em Marília há mais de 60 anos. Para mim, sabe, meu pai, que também veio para cá, essa cidade acolheu a gente. E eu, sempre morando na Vila São Miguel, que eu faço questão, né, de sempre citar, eu peguei um carinho por essa cidade, por quê? Porque ela me deu várias oportunidades. Aqui eu comecei a trabalhar no comércio, que antes eu trabalhava com meu pai. Aqui eu pude estudar, fazer o ensino médio. Aqui eu tive a possibilidade de fazer um curso superior numa escola pública de boa qualidade. Tá? Aqui, minha família, né, viveu aqui, meus pais faleceram aqui, minhas irmãs se casaram aqui, a gente até hoje, né, mora nos mesmos lugares ali. Então, eu acho o seguinte, a cidade de Marília, eu acompanhei muito as transformações dela nos anos 70, né?
Assim, toda cidade tem seus problemas, que é o problema urbano, né? Mas eu acho uma cidade assim, tanto, eu acho o símbolo de amor e liberdade cabe muito em Marília, que é uma cidade acolhedora. Então, eu deixo a seguinte mensagem, né? E para os nossos jovens, tá? Aquilo, não desistam, sabe? Procure, não tem, principalmente para a classe trabalhadora, isso eu aprendi com o professor Brui, não tem outro jeito de você melhorar o nível de sua vida se não for estudando. Não tem. Não adianta. Um ou outro pode, mas se não for isso, não adianta. Então, que as pessoas, né, sabe? E outra, participassem mais da vida da cidade. Principalmente nos bairros, a associação dos bairros, que voltasse a funcionar. Tá? Era isso. Professor, eu me senti hoje muito à vontade, porque foi uma aula de história, foi uma aula de vida, foi uma aula de viver em sociedade, foi uma aula de exemplo. Eu acho que nós precisamos e devemos sempre fazer com que o professor, o educador, ele seja muito valorizado, ele seja mais ouvido, porque às vezes a gente conhece um professor, como aqui eu conheci o professor Tolói, a gente sabe que ele é muito importante para a educação, para a vida, para os nossos netos, filhos, mas nós, num contato desse que nós tivemos aqui hoje, nós sentimos que dentro do professor Tolói existe amor pela profissão e, principalmente, professor, eu senti um amor pela história do Brasil e do mundo. Graças a Deus que nós conseguimos resgatar hoje essa história. Muitas pessoas daqui para frente vão poder acessar esses vídeos com essas entrevistas, como essa que esteve hoje, e entender que o Brasil está no rumo certo. A educação existe. O que falta, muitas vezes, é vontade. Muito obrigado.